Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Antes de iniciarmos os estudos, vamos a uma breve oração. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, mais uma vez em seu nome. Pedimos as suas bênçãos para os nossos estudos de hoje e que possamos estar com a mente e o coração abertos para receber os ensinamentos e que, mais do que compreender suas palavras, saibamos colocá-las em prática em nossa vida diária, tudo o que aprendermos, nos auxiliando em nossa transformação e nos tornando pessoas a cada dia melhores. Permaneça conosco, hoje e sempre, Mestre querido. Hoje nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na primeira parte desse capítulo, estudamos a parábola da candeia, em que aprendemos sobre a importância de acendermos em nós a luz do conhecimento, dissipando assim as trevas da ignorância. Vimos também o quanto é importante propagarmos as verdades espirituais do Evangelho, dentre aqueles que se encontram receptivos para ouvir e compreender a mensagem do Cristo. E hoje, na segunda parte desse capítulo, nós vamos estudar um pouco mais sobre a importância dos ensinamentos de Jesus a esse respeito. Vamos aprender um pouco mais que devemos aprender a viver sem discriminar ninguém, pois todos somos espíritos imperfeitos, encarnados aqui na Terra, esse planeta escola, onde somos todos aprendizes. Então nós vamos iniciar o nosso estudo por uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 32 e 33. A passagem diz assim: Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás no céu. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. O que podemos entender por confessar e reconhecer Jesus diante dos homens? Confessar Jesus é viver de conformidade com seus ensinamentos. Reconhecer Jesus é ter a coragem suficiente para abandonar os preconceitos das religiões dogmáticas, o preconceito das raças, das classes sociais. É ter coragem para ver em cada pessoa um irmão que merece o nosso carinho, o nosso respeito e a nossa consideração. Confessar e reconhecer Jesus diante dos homens nada mais é do que agirmos em conformidade com a lei da fraternidade universal. No Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 22 e 23, temos o seguinte: Benditosos sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente, quando repelirem com mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Rejubilai nesse dia e ficai em transportes de alegria, porque grande recompensa vos está reservada no céu. Resumindo, Jesus disse: Fiquem felizes quando os homens os odiarem e os perseguirem por minha causa, porque sereis recompensados no céu. E o ensinamento do Mestre contido por detrás dessas palavras é que devemos nos alegrar quando em nosso caminho aparecerem pessoas de má vontade para conosco, que criticam a nossa fé, cheias de preconceitos, pré-julgamentos, porque são essas pessoas que nos dão a oportunidade de demonstrar na prática, de exemplificar e vivenciar os ensinamentos do Cristo. São essas pessoas difíceis que nos permitem exercitar a tolerância, a paciência, o amor ao próximo. Mesmo quando esse próximo é alguém que nos traz problemas e torna a nossa vida mais difícil. Certa vez, estava Jesus entre a multidão e, chamando para perto de si o povo e os discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me,
Porquanto aquele que se quiser salvar a si mesmo, perder-se-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder-se a si mesmo? Essa passagem foi tão marcante e importante que aparece no Evangelho dos 4 evangelistas. Ela está no Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas e no de João. E qual foi a mensagem do Mestre ao dizer: tome a sua cruz aquele que me quiser seguir? Com isso, Jesus queria dizer para suportarmos corajosamente as atribulações advindas da nossa fé, para carregarmos com calma, com paciência, com resignação, as provas e sofrimentos que virão durante a nossa existência, porque as dificuldades, aquilo que sofremos e passamos, é apenas o que é necessário para o nosso aprendizado, para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E existem muitas situações ao longo de nossa existência que consideramos muito difíceis. As provas são duras, as nossas cruzes se tornam pesadas demais. Temos dificuldade em aceitar essas provas, como os conflitos na família, os preconceitos da sociedade, as doenças prolongadas, a injustiça aparente, a ingratidão dos amigos, as dificuldades financeiras. Tudo isso que nos acomete. A cruz é um símbolo que se tornou sinal de elevação da humanidade. E para honrar essa cruz, precisamos nos esforçar para sermos um padrão de moralidade, de trabalho, de fé em Deus e de amor ao próximo, mesmo diante de circunstâncias adversas. E sempre que a cruz nos parecer pesada demais, lembremos que Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Ele não nos dá dificuldades e sofrimentos maiores do que podemos suportar. Até porque não há efeito sem causa. E se sofremos, é somente porque a lei da justiça divina está em ação. Se não conseguimos descobrir a causa do nosso sofrimento nessa existência atual, ela estará forçosamente numa das nossas existências pretéritas. Nunca nos esqueçamos de que nossa vida presente é a consequência dos atos que tivermos praticado em nossas encarnações anteriores. Assim como o nosso futuro será o resultado de todas as ações que estivermos realizando em nossa vida presente. Porque todos nós, sem exceção, colhemos exatamente aquilo que plantamos. O Espírito Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos traz uma bela mensagem que foi psicografada por Chico e que fala sobre os diferentes desafios das cruzes que, individualmente, cada um de nós tem que carregar. Todas difíceis provações. A mensagem de Emmanuel diz o seguinte: cada alma, na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo a cruz invisível da prova, indispensável à elevação a que aspira. Aqui vemos a cruz da riqueza, impondo aos companheiros que a transportam o círculo do medo, da inquietação. Além, observamos a cruz do poder, exigindo de quantos lhes detém a força de pesados tributos de responsabilidade e sofrimento. Acolá, notamos a cruz da beleza física, atraindo apelos inferiores. Mais além, contemplamos a cruz da enfermidade, situando esperanças e sonhos no labirinto da indagação e do desalento. Não longe, vemos a cruz da carência material, induzindo muita gente à inércia e à lamentação. Agora, observamos junto de nós a cruz da injustiça aparente, tentando a criatura a reivindicações que a projetam em maiores dificuldades. Mais tarde, encontraremos a cruz das paixões, vergando ombros sensíveis e afetuosos, reclamando-lhes o amargo imposto do desequilíbrio e das lágrimas. Cada criatura passa entre os homens
algemada ao posto de graves obrigações, alusivas ao progresso que lhe cabe alcançar. Carregar nossa cruz a caminho do Cristo é abraçar as responsabilidades que nos cabem no setor de trabalho que Ele próprio nos confiou. Essa bela mensagem, quando analisada à luz da psicologia profunda, nos ensina que carregar essa cruz invisível, e todos temos a nossa, é transformar o madeiro pesado em asas. As asas que nos permitirão alcançar planos mais altos, asas que nos elevarão. Chico Xavier, também analisando a simbologia da cruz, disse que a cruz de ferro é mais fácil de carregar do que a cruz de palha, porque a cruz de ferro são as ofensas públicas, as grandes dificuldades aparentes que todo mundo vê, as enfermidades físicas que às vezes nos deformam o corpo. E nós conseguimos carregá-la porque geralmente as pessoas se compadecem do nosso sofrer. E a gente acaba por receber muita solidariedade, braços surgem para nos ajudar a carregar essa pesada cruz de ferro. Mas aquele que carrega a cruz de palha, essa cruz é uma cruz que pouca gente sabe e consegue carregar. Porque a cruz de palha não é aparente, ela é sutil, ela é o sofrimento velado, é o tapa em forma de palavras, é a agressão pelo olhar, é aquela frase solta que vem direta, é sofrer com a discriminação, com a ofensa, com a calúnia. Carregar a cruz de palha exige paciência e é muitas vezes preciso suportá-la sozinho, sem que ninguém saiba, sem falar com ninguém, não aborrecer ninguém. Até porque muitos não compreenderiam o nosso sofrer interior. A cruz de palha é leve para quem vê de fora, mas muito pesada para quem a carrega. E quase nunca alguém aparece para oferecer braços para nos ajudar a suportar. Todos nós, seres humanos, atravessamos o nosso processo evolutivo, crucificados a problemas que, em sua maioria, nós mesmos construímos. A maioria de nós está agora colhendo os frutos dos erros que cometemos e das más escolhas que fizemos. Nós caminhamos experimentando dores, amarguras, de que somente nos libertaremos quando optarmos por trabalhar em nossa transformação interior, adotando comportamentos, pensamentos, atitudes e um modo de vida alinhado com as leis de Deus, com as leis do amor, buscando alcançar um estado íntimo de equilíbrio, de harmonia, de comunhão com o mais alto, de fé no Criador, de esperança no futuro. Porque afinal, todos nós estamos destinados à perfeição e à felicidade eternas. E faremos isso através da conquista gradativa dos valores que são imperecíveis ao espírito. Cada um de nós pode estar certo de que nem os nossos maiores sonhos, nem aquilo que mais desejamos e imaginamos de mais maravilhoso, essas coisas não são nada, perto da grandeza dos planos que Deus tem para nós. Certa vez, em um vilarejo muito distante, chegou a notícia de que precisariam se mudar. A princípio, os homens e mulheres não gostaram da ideia de mudança, mas a notícia trazia ao rodapé a importante mensagem que as novas terras para onde iriam seriam imensamente melhores. As pradarias verdejantes acolheriam o gado e as criações, a terra recortada por riachos e regatos estaria sempre fresca e pronta para a plantação do alimento necessário ao sustento do corpo. O ar seria fresco e límpido e os habitantes que lá viviam eram hospitaleiros e gentis. Todos teriam moradia acolhedora e poderiam viver em paz. Animados então pelas possibilidades de felicidade e de ventura, homens e mulheres se prepararam para a viagem que os levaria ao novo lar. Mas para empreender a viagem era necessário que cada um carregasse a sua cruz. Todos partiram, caminhando com dificuldades, porque a cruz era pesada e lhes feria os ombros. Muitos paravam para descansar antes de prosseguir a viagem, perseverando na luta.
e a cada parada refletiam sobre o caminho, o que tinham aprendido até ali. Depois pegavam novamente a pesada cruz e continuavam adiante. Muitos dias se passaram e alguns, ficando para trás devido ao peso da cruz, sentindo que não teriam mais forças para chegar, tomaram de serrotes e cortaram uma parte da cruz, o que aliviou tremendamente o seu peso. E assim conseguiram prosseguir a viagem, abreviando o seu sofrimento. Nos últimos metros que os separavam da terra prometida, avistaram os irmãos que caminhavam perseverantes à frente, lançando cada qual a sua cruz sobre um abismo, lhe servindo assim de ponte para que pudessem atravessar em segurança. Então, eles olharam para suas cruzes mutiladas, que agora eram curtas demais para transpor o espaço por sobre o abismo. E tristes e desapontados, compreendendo o erro que haviam cometido, iniciaram todo o trajeto de volta. Cada qual agora na esperança de poder pegar uma nova cruz e ter uma nova oportunidade para carregar aquilo que lhe havia sido destinado, refazendo todo o caminho, reaprendendo cada lição, para que pudesse, enfim, transpor o abismo que o separava da terra da felicidade. Então, meus amigos, carreguemos nossa cruz com esperança, com alegria, porque nós não a carregamos sozinhos. Jesus caminha ao nosso lado e nossos amigos espirituais nos auxiliam sempre. Que ao longo do nosso caminho sejamos capazes de coletar os tesouros do conhecimento e as virtudes da alma, porque somente esses bens imperecíveis do espírito farão parte da nossa bagagem para a eternidade. E são essas virtudes que nos darão entrada para o reino de felicidade que está preparado para todos nós. Muito obrigada e que Deus nos abençoe a todos.